Bom dia, galera do segundo ano. Vamos continuar aqui com nossos conteúdos sobre o desenvolvimento humano, né? Estudando a parte 2. Na semana passada eu passei a parte 1, onde eu trabalhei um pouco sobre o IDH, sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a corrupção e também sobre os chamados estados frágeis, tá? Aqui quem fala é o professor Rosinaldo Aguiar. Espero que vocês estejam bem, né? Como o governador já anunciou, nossas aulas presenciais voltarão só o ano que vem, mas vamos dar sequência aqui às nossas aulas remotas. E esse tema corrupção é um tema muito debatido hoje em dia, né? Porque a corrupção ela destrói com uma sociedade, ela acaba com um povo. E a corrupção, ela, com raras exceções, gente, ela é bem maior nos países subdesenvolvidos. Porque nesses países a impunidade, a fragilidade das instituições, né, os desvios de recursos públicos, os desmandos, são bem maiores. Mesmo em países que são considerados democracias, como é o caso do Brasil, os desvios de recursos públicos, a impunidade, os desmandos dos políticos, né, acabam sendo constantes, são comuns. E quanto mais subdesenvolvido é um país, maior é o nível de corrupção, como por exemplo nos países menos desenvolvidos, como é o caso dos países africanos, alguns países da Ásia, onde às vezes, além de serem ditaduras, são países que têm instituições extremamente frágeis. O sistema judiciário praticamente não funciona, então a impunidade ela é normal, né? E a apropriação de recursos públicos por parte de uma família, de um político, é algo normal, é algo muito comum, né? Muitas vezes esse político ele favorece amigos, ele favorece a empresários, né? Então a corrupção é algo que acaba nos países menos desenvolvidos sendo muito maior. E isso acaba agravando a situação de subdesenvolvimento desses países. Se nós pegarmos o nosso próprio país, né, o nosso país é um país rico, é um país que não é desenvolvido, mas é um país rico, é uma das maiores economias do planeta, mas é um país que tem problemas sociais muito graves. Isso se deve muito em parte aos altos índices de corrupção. Um país como o nosso é um país em que dificilmente um político corrupto vai para a cadeia, um grande empresário. Então essa impunidade ela acaba alimentando a corrupção. Servidores públicos são aliciados, são subornados para participar de esquemas de corrupção. Então é uma situação que se torna rotineira. A população acaba se adaptando, ou melhor, se acostumando a ver a corrupção e muitas vezes, como a democracia é frágil, o sistema judiciário só pune os mais pobres, essa população ela acaba muitas vezes ficando de mãos atadas e aceitando essa corrupção. Isso é que é o pior, né? No livro de vocês, na página 67, eu estou aqui com o livro na minha frente, vocês têm um mapa e um gráfico, né? Esse mapa e esse gráfico, eles mostram um índice que foi criado há alguns anos, que foi o índice de percepção da corrupção. E aí vocês têm um mapa e tem um gráfico que mostra como é esse índice de corrupção. Cada país recebe uma nota que varia de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100 é a nota do país, menor é a corrupção. E quanto mais próximo do 0 é a nota, maior é a corrupção. Esse índice ele é calculado com base na maneira como as pessoas percebem o funcionamento do setor público, a atuação dos políticos, dos servidores públicos, tá? E aí, com base nessa percepção, em todo um questionário, um diálogo que é feito com entrevistados, aí é atribuída a nota. Por exemplo, aqui no gráfico, o país que tem
o menor índice de percepção da corrupção é a Dinamarca. Tá? E o que tem o maior índice de percepção da corrupção, o IPC, é a Somália. Então, um país europeu tem o menor índice de corrupção e um país africano tem o maior índice de corrupção. Né? Então, a corrupção ela é algo que está arraigado, enraizado nos países subdesenvolvidos. É muito difícil de extirpar isso, de tirar isso da sociedade. É algo que se torna praticamente cultural. As pessoas se adaptam com isso. E muitas vezes até mesmo pessoas honestas, devido a conviverem com a corrupção, elas acabam muitas vezes sendo levadas também à corrupção, acabam se corrompendo. Quantos políticos muitas vezes a gente não elege e a gente acredita que esse político é honesto e ele acaba depois se envolvendo com um escândalo de corrupção e se corrompendo. No livro de vocês têm também na página 68 um infográfico, uma imagem muito legal que mostra todos os tipos de corrupção que um servidor público, um funcionário público, ele pode cometer. E quando eu falo de funcionário público, eu não estou falando só de mim, professor, mas eu estou falando de um deputado, um senador, um presidente da república, um governador. Todos eles são servidores públicos. Eles são pagos pelos impostos públicos. Então aqui a gente pode ver, na imagem na página 68 que vocês têm aí, todos os tipos de corrupção que podem ser praticados por um funcionário público. São muitos, gente. E muitas vezes uma pessoa, quando se envolve num esquema de corrupção, ela pode cometer vários desses crimes. Né? Também o livro de vocês, ele trata sobre a questão dos chamados estados frágeis. Os estados frágeis, como o livro fala aqui, são países que apresentam um alto grau de desestruturação econômica e social, em que esses estados eles ficam completamente vulneráveis a conflitos e violência contra a população. Tá? Isso gera desagregação social, guerras civis, tá? Isso gera, muitas vezes, uma total desorganização da economia. Esses estados frágeis, geralmente, eles são também países que têm alto grau de corrupção, porque a vulnerabilidade de um Estado-nação, de um país, geralmente está ligado também à questão da corrupção. Né? Então, se a gente comparar, por exemplo, o índice de percepção da corrupção com o índice de fragilidade dos estados, que é um outro indicador que também é usado, nós vamos ver que são muito parecidos. No mapa na página 70, vocês têm um mapa que mostra o índice de fragilidade dos estados. É um outro indicador que é usado para medir a fragilidade de um estado-nação. São, em média, 12 quesitos que são analisados, né? Cada quesito recebendo uma nota de 0 a 10, e é feita uma somatória. Nessa somatória total, se o país receber 10 em cada quesito, ele terá uma nota de 120. Né? Só que aí o índice de fragilidade dos estados é o contrário. Quanto mais próximo do 120 é a nota, mais frágil é o estado-nação, é o país. E quanto mais próximo do zero é a nota final, somando os 12 quesitos, mais estruturado, menos frágil é esse Estado nacional. Na página 71, vocês têm um gráfico que mostra os países mais frágeis do mundo e os menos frágeis. O mais frágil do mundo é considerado o Sudão do Sul, um país africano, um país jovem que surgiu recentemente, e a Finlândia, um país europeu, é considerado o Estado-nação mais bem estruturado do mundo, tá, gente? Geralmente esses estados nacionais frágeis são países onde impera uma total desorganização da sociedade, uma violência muito grave entre a população, e isso acaba levando muitas vezes a guerras civis, a conflitos violentos, que muitas vezes provocam
surgimento de muitas pessoas refugiadas que tentam viver em outros países, perseguições políticas, assassinatos em massa, né? E muitas vezes esses países que são frágeis, eles acabam tendo também altos gastos com armamentos, com o setor militar, porque são países que são frágeis, que precisam manter a ordem social com base no extremo uso da violência e acabam dessa maneira despendendo custos muito altos com a questão militar. Se a gente pegar, por exemplo, os países africanos, muitos deles têm gastos militares que, proporcionalmente ao seu produto interno bruto, são maiores do que potências como os Estados Unidos, França, Reino Unido. Não que eles gastem em dinheiro mais, mas em relação ao seu produto interno bruto acaba sendo mais. É dado até um exemplo aqui no livro, comparando os Estados Unidos com o Sudão do Sul. Os Estados Unidos, é óbvio, gastam muito mais dinheiro com armamento do que o Sudão do Sul. Só que os gastos norte-americanos correspondem a 3,5% do seu PIB, do seu produto interno bruto. E o Sudão do Sul, que, claro, gasta bem menos em dinheiro do que os Estados Unidos, mas como ele tem um PIB menor, isso corresponde a mais de 8% do seu PIB. Então é um país que já é pobre e proporcionalmente gasta mais do que os Estados Unidos com a área militar. E ao gastar muito com a área militar, acaba retirando recursos de outras áreas, como saúde, educação, moradia, saneamento básico, que são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população. Então, geralmente, os estados frágeis são também países subdesenvolvidos, são países onde os índices de corrupção são também elevados. Para tentar melhorar a qualidade de vida, principalmente nos países menos desenvolvidos, a ONU lançou, no início deste século, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vocês vão observar nas páginas 72 e 73 do livro, né? São aí 8 objetivos que os países devem tentar atingir para melhorar a qualidade de vida das suas populações. Então aqui são 8 objetivos. O primeiro é erradicar a pobreza e a fome extrema no mundo, a extrema pobreza e a fome no mundo. O segundo é atingir o ensino básico universal, levar as pessoas do mundo inteiro a terem acesso à educação, que é coisa que muita gente ainda não tem, apesar de ser um serviço que para nós parece tão normal, né? Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, que seria a igualdade de gênero, fazer com que homens e mulheres tenham acesso ao mercado de trabalho, ao respeito, aos direitos, da mesma forma, que não haja machismo ou a valorização do homem e a desvalorização da mulher. O quarto, reduzir a mortalidade na infância, chamada mortalidade infantil, que corresponde ao número de crianças menores de 1 ano de idade que morrem, ou seja, uma taxa que mede o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Geralmente esse indicador é calculado a cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas. Em muitos países, essa taxa ela ainda é elevada por conta do sistema de saúde frágil. O quinto é melhorar a saúde materna, levar as mulheres a poderem ter uma gravidez tranquila, bem assessorada, para que suas crianças nasçam com saúde. O sexto, combater o HIV, que é o vírus da AIDS, a malária e outras doenças. E agora a gente tem aí mais uma, né, para combater Covid-19, coronavírus, que é uma doença aí letal também, que matou milhões de pessoas no mundo, né? Então, é uma outra meta combater essas doenças graves que levam muitas pessoas à morte, tentar conseguir a cura para essas doenças e fazer com que essa cura chegue a todas as pessoas. Garantir a sustentabilidade ambiental, porque para uma população ter boa qualidade de vida, ela também precisa manter a sustentabilidade ambiental, ter água de qualidade, ar puro para respirar,
ter onde depositar o lixo que produz, né? Poder ter acesso aos alimentos. Então, tudo isso aí também diz respeito à sustentabilidade ambiental. E o oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, especialmente levar os países mais ricos a ajudar os países mais pobres, de alguma forma, seja criando um fundo de ajuda, seja cobrando impostos mais reduzidos sobre os produtos desses países, não criando barreiras para os produtos que esses países venham a produzir, né? Alguma maneira para poder ajudar esses países que são mais pobres a poderem superar a sua situação de subdesenvolvimento, tá, gente? Bom, tem mais coisas aqui no livro, né? Vocês vão dar uma lida. Eu já deixei aí para vocês a nossa quinta atividade. À medida que vocês forem respondendo, vocês vão me enviando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no meu WhatsApp, tá? Estou à disposição. E eu aguardo aí o retorno das atividades de vocês. Vamos aguardar aí o direcionamento do Estado, né, da SEDUC, para ver o que vai acontecer mais à frente, né, gente? Ver como é que vai ficar a nossa situação aí, nossa situação nas escolas estaduais, tá? Um abraço para vocês, se cuidem porque a pandemia ainda não acabou. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só ir lá no meu WhatsApp, tá, gente? Que assim que eu puder eu respondo, tá? Grande abraço a todos.